Olá, muito bom dia para você que acompanha a programação da TV Câmara Campinas. Estamos chegando com o Estúdio Câmara. Hoje, sexta-feira, dia 3 de abril, uma das datas mais importantes do calendário cristão, celebrada por mais de 2 bilhões de pessoas em todo o mundo, segundo estimativas aí de instituições religiosas internacionais, né? Um dia que atravessa séculos, culturas e continentes e também carrega significados que vão muito além da religião. Hoje é Sexta-feira Santa. A gente fala que tem pessoas que vão às ruas, né? Tem procissões, tem pessoas que vão à igreja e ficam de forma silenciosa fazendo suas orações. Então, dos ritos preservados por gerações, as mesas em família, cheias de memória e afeto, né? A gente fala da Páscoa e a Páscoa revela como tradição e identidade caminham juntas, mesmo em um mundo cada vez mais acelerado, né? Mas, ao mesmo tempo, também levanta uma reflexão importante. O que permanece e o que muda quando tradições antigas encontram a vida moderna, né? Você lembra das tradições aí da sua família, desse momento, na Sexta-feira Santa, na Páscoa? É sobre essas transformações, é sobre as histórias que continuam vivas dentro da Páscoa que a gente conversa hoje, né? Então, daqui a pouquinho eu vou apresentar para você o nosso professor que vai conversar com a gente sobre história, sobre Páscoa, sobre Sexta-feira Santa, as tradições, o que mudou, a importância dessa mudança e o que a gente carrega na nossa memória, tá bom? Agora a gente vai atualizar a previsão do tempo para você, porque muita gente vai aproveitar o feriado prolongado em família, né? Para dar uma esticadinha, para viajar, então a gente confere a previsão do tempo aqui para Campinas nesta sexta-feira. Vamos lá, sol com algumas nuvens, né? Chove rápido à tarde e à noite, a mínima foi de 19, a máxima de 28 graus. Para o sábado, nós teremos sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado, mas não tem chuva não, mínima 19, máxima 28. E o domingo, dia de sol com muitas nuvens à tarde e à noite a nebulosidade diminui, céu estrelado com mínima de 19 e máxima de 29 graus. Essa é a previsão do tempo para o nosso fim de semana de Páscoa. Mas vamos lá, antes da gente falar das tradições que existem hoje, é importante entender de onde tudo isso vem, né? A própria data da Páscoa, por exemplo, segue um calendário definido ainda no Concílio de Nicéia, né? No século IV. Mas muitos desses símbolos também que a gente conhece hoje, como o ovo de Páscoa, eles são mais antigos também. E é exatamente essa mistura, né? De fé, de história, de cultura, que faz dessa data uma das mais marcantes do mundo, né? Então, para ajudar a gente a entender essas mudanças e também as origens dessas tradições que atravessam o planeta e as gerações, né? A gente recebe hoje aqui o professor Gerson Leite de Moraes, ele é teólogo, historiador e filósofo. Professor, seja muito bem-vindo, bom dia, obrigada pela sua presença. Bom dia, Rúbia, é uma alegria estar aqui com você e com todos os telespectadores. Vamos lá, então, vamos estudar, né? Sexta-feira Santa, gente. Sexta-feira Santa, quando eu era criança, era um tempo, um momento de silêncio absoluto, né? Onde o tempo parecia parar em sinal de respeito. Quem está em casa, certamente se lembra aí da recomendação dos avós, né? Nada de música alta, correria, bagunça, apenas um recolhimento. Agora eu pergunto para o nosso professor, olhando para esse Brasil de décadas atrás, como a Sexta-feira Santa era vivida, o que mudou, na forma como a gente recebe e sente essa data hoje, professor? Qual que é a sua avaliação? Primeiro a gente vai falar da Páscoa, mas primeiro o que antecede a Páscoa, né, a Sexta-feira Santa? Bom, as coisas vão, ao longo do tempo, né, passando por transformações, por ressignificações, e você trouxe um aspecto extremamente importante. As pessoas que são mais ou menos da nossa idade são pessoas que viveram experiências diferentes na Sexta-feira da Paixão. Uhum. Então eu me lembro também que era um tempo de bastante reserva, de muito cuidado, de muito silêncio, de muito respeito, e isso vinha muito em função dos avós, né. Uhum.
No entanto, com o passar dos dias, com o passar dos anos, o que nós percebemos é exatamente uma mudança em função, talvez da secularização, mas, em função também dessas novidades que vão acompanhando as transformações ao longo de muitos e muitos anos, né. Mas eu acho que é importante, que cada geração tenha consciência de que vive a sua experiência, as suas memórias afetivas de maneira bastante específica, né. Seria um erro nós tentarmos, incutir nessas gerações atuais Uhum. elementos que nós vivemos, né. Muito provavelmente essas crianças que estão vivendo experiências nesse período pascal, quando tiverem a nossa idade lá na frente, né, terão as suas memórias, as suas lembranças, de uma maneira diferenciada e provavelmente vão cobrar os seus filhos, os seus netos, Uhum. dizendo: "Olha, na minha época foi assim", Sim. né. Então cada geração tem a sua memória específica, comemora de uma maneira específica datas, né, como essa da Páscoa. Muito bem. E a gente vê também nessa questão de Páscoa, né, Sexta-feira Santa, a gente vê que, os ovos, né, os ovos eles estão em todos os lugares, mas a origem dos ovos, de Páscoa, é uma origem milenar. De onde que vem esse costume, né, de presentear com ovos e como o ovo ele se tornou o símbolo máximo da Páscoa, qual que é o significado? Porque às vezes as pessoas, né, ovo de Páscoa, vamos lá, faz os passinhos do coelhinho, daí tem um ninho cheio de ovos e as crianças vêm com essa coisa de criança que é gostoso, mas da onde vem a ideia, né? O que significa realmente o símbolo, o ovo na Páscoa, professor? Então, nós estamos falando de uma cultura, de fato milenar, né. O ovo, para muitas e muitas civilizações, representa a vida, representa a renovação da vida, e nós encontramos registros, a respeito dessa força, né, deste elemento desde a antiguidade. Então, entre os egípcios já havia, né, essa prática, alguns falam a respeito dos persas, Uhum, outros, remontam a tradição aos romanos. O que se sabe é que depois, do aparecimento do cristianismo enquanto religião historicamente situada, uhum, o que se percebe a partir daí é que uma série de elementos culturais vão se sobrepondo, né. Então você tem uma cultura cristã, uma cultura pagã. Quando essas culturas se encontram, o que se percebe é que o ovo continua com essa uhum. imagem de fertilidade, ou seja, com a força da vida, e isto se associa exatamente a este momento da Páscoa, por conta exatamente do que a Páscoa significa. É um momento de renovação da vida, é um momento de crença na ressurreição, é um momento de acreditar numa vida nova. Então, portanto, o ovo, ele traz esse aspecto da antiguidade, culturas vão se fundindo ao longo do tempo, e especificamente a respeito do ovo de Páscoa, né, muito provavelmente já na Idade Média, as pessoas, os cristãos, né, Uhum. trocavam ovos. Depois nós temos, num ambiente germânico, muito provavelmente ali começam a pintar esses ovos para que Sim. eles sejam trocados. Depois, num ambiente francês, começa algo, uma inovação gastronômica, que é algo de fato diferente, né, começa a se fazer ovos ali de chocolate, e isso vai se espalhando pelo mundo. E de repente nós temos este hábito, né, que se tornou efetivamente uma prática a partir do século XX, porque neste ambiente, numa situação de modo de produção capitalista, isso acaba entrando na lógica do calendário comercial e, portanto, nós temos aí algo que está consagrado entre nós. É muito comum, logo depois do carnaval, no período já da quaresma, Uhum. nós entramos nos supermercados e Exato. encontramos, né, aquelas parreiras todas Sim. de ovos de Páscoa, e aí nós nos lembramos, que alguma coisa nova
está para chegar, que é exatamente o período da Páscoa. Mas isso é fruto do nosso tempo, da nossa época. Uhum. Nós vivemos uma experiência urbana, nós vivemos uma experiência ditada pelo calendário comercial e, portanto, tudo isso faz parte dessa lógica pascal. Uhum, interessante, né. E apesar de parecer um gesto simples de carinho, né, o ovo ele carrega um significado muito forte, né, que é a ressurreição, que é a energia da vida, né, que é uma transformação, na verdade. Então, por isso os ovos de Páscoa aí, que interessante a gente saber que essa tradição é milenar, né, é algo que passou aí de geração a geração. Agora, voltando para a Sexta-feira Santa, eu me lembrei dessa questão que também é uma tradição e queria saber qual que é a avaliação do professor e se hoje ainda tem-se o costume, né, nesse período de quaresma, do consumo de peixes e não da carne vermelha, né. Gostaria que o senhor trouxesse uma explicação para a gente e qual que é a sua avaliação, se essa cultura ela ainda se permanece ou se já está sendo alterada? O Brasil, especialmente, né, falando da realidade brasileira, o Brasil é um país católico, né? Uhum. Ultimamente nós temos tido um crescimento do segmento evangélico no país, um crescimento bastante significativo, mas o Brasil é um país católico, influenciado por uma tradição católica. Então, o que se percebe nesse período da quaresma é um respeito a esta tradição de não comer carne. Muitas pessoas cumprem este ritual, né, de comer de fato peixe nesse Uhum. período, então, inclusive, há um aumento do consumo de peixe nesse período. No entanto, o que se percebe é um tratamento diferenciado em relação, por exemplo, aos evangélicos. Uhum. Os evangélicos já não têm tanto este hábito, eles simplesmente não são orientados nesse sentido, né, Uhum. diferentemente da Igreja Católica, mas é importante ressaltar que isso também é algo que acontece com todo respeito, né, ou seja, os evangélicos praticam, né, a sua crença neste período, os católicos também, e o importante numa época como a nossa é nós pregarmos a pacificação, a convivência entre as pessoas, cada um respeitando a crença do outro, e é isso que importa. Maravilha. Além disso, né, ó, da alimentação, né, dos ovos de Páscoa, que a gente não pode deixar de falar, as crianças inclusive todas ansiosas, né, para receber aí o seu presente da Páscoa, seja ele comprado lá no supermercado ou então feito em casa, mas tem essa tradição. Tem também as manifestações, né, professor, as profissões, os rituais simbólicos, né, são diferentes formas de celebrar a Páscoa. E o que isso traz em relação à cultura, à fé, à identidade dos povos? Essas procissões era mais na época mais antiga ou hoje ainda isso se permeia no mundo e às vezes a gente que não tem, falado tanto sobre? As religiões encontram, inúmeras maneiras de preservar as suas tradições, né. Os grupos religiosos são, por essência, grupos conservadores, e eles conservam coisas, né. Parece óbvio, mas não é tão simples assim, né, ou Uhum. seja, você tem um grupo religioso que se perpetua no tempo, porque conserva coisas, e as renovações em relação a essas tradições, elas são, às vezes, mínimas e, às vezes, geram muito desconforto. Uhum. Então o que se percebe, por exemplo, olhando novamente para a realidade brasileira, é que nós temos tradições diferentes. Nós percebemos, por exemplo, entre os católicos, um trabalho ritualístico mais efetivo, há um Uhum. cuidado muito grande com essa tradição. Então, é muito comum, por exemplo, você, no domingo que antecede a Páscoa, que é o domingo de Ramos, você Sim. anda pela cidade e encontra algumas pessoas com ramos nas mãos, né. Isso é tipicamente algo que acontece entre os católicos. Entre os protestantes históricos, algumas igrejas também praticam isso, lembram isso com muita força. Uhum. Outros segmentos já não dão tanta importância para isso, né, deixam as comemorações
para o dia da Páscoa. Nós percebemos também o ritual do lava-pés na Igreja Católica, que é diferente na tradição evangélica. Nós percebemos esse respeito maior, né, entre os católicos na sexta-feira, esse silêncio, esse cuidado, esse respeito, né? No entanto, que no domingo você tem o grande símbolo, né, que é exatamente esse círio pascal, né? Que é uma iluminação, né? As letras alfa, ômega, uma vela, ou seja, iluminando aquele dia que é o dia da comemoração da ressurreição de Cristo. Uhum, Entre os evangélicos você não vai encontrar isso, mas uhum, você encontra cultos, né, que uhum. falam a respeito da morte e da ressurreição, falam a respeito da vitória sobre a morte. Então, cada grupo religioso acaba tratando de uma maneira aqui no Brasil, né? É, e interessante que isso vai se perpetuando, né, por toda a nossa vida a gente percebe que cada região vive a Páscoa de um jeito, mas misturando as influências, as tradições populares, né, e a história toda em si. Agora a mesa sempre tem um papel simbólico muito forte nas tradições humanas. Se a gente puxar aqui para o Brasil, então nem se fala, porque o brasileiro, ele é bom de comemoração e a gente gosta de comemorar, e as comemorações são sempre à mesa, né? A gente faz um almoço, a gente faz um churrasco, a gente faz uma janta, enfim, e convida as pessoas para participar. Então, dentro dessa cultura cristã, né, qual que é o significado desse ato de partilhar? Porque o domingo de Páscoa é aquela refeição, né, aquele momento em que, se espera muita gente em casa, se convida muita gente em casa, se produz muito alimento, né, mas é algo que vai muito além da alimentação, né, professor? É um ritual, é uma tradição ali de confraternização mesmo. E aqui no Brasil é mais forte isso? Eu diria que no mundo todo é assim, né? Uhum, Porque o espírito da Páscoa, se nós voltarmos para o ambiente do Antigo Testamento, onde nasce a ideia de Páscoa, né? Nós vamos perceber que essa festa, que é uma festa israelita inicialmente, é uma festa realizada em família. uhum, Então, acho que é importante a gente resgatar isso também, né? Naquele ambiente o que se sabe historicamente é que provavelmente a Páscoa, ela não tem esse nome, mas havia um ritual pastoril uhum, dentro do ambiente ali do Oriente Próximo, também no norte da África. Era uma festa pastoril de comemoração da chegada da primavera. uhum. Então, era um ambiente festivo, um ambiente agrário, que o mundo antigo celebrava. Quando nasce a Páscoa? A Páscoa nasce entre os israelitas, o termo Pessah, né, que é o termo hebraico, é uma etimologia que alguns trabalham de maneira mais precisa, outros nem tanto, mas basicamente você tem a ideia de uma travessia, né? Uhum, Então, o que que é essa festa? Bom, essa festa acontece porque Deus teria determinado que este povo, né, deveria abandonar o Egito depois de 400 anos vivendo ali na condição, primeiramente na condição de servos, né, e depois, com o passar do tempo, com a mudança de, né, com a chegada de novos faraós, aquele povo acaba caindo na condição de escravo, né? Ou seja, é um povo escravizado, e este povo escravizado agora está sendo liberto. Esta saída do Egito uhum. é uma saída que precisa ser apressada. Então, você faz uma refeição em família, você mata um cordeiro de 1 ano, macho, sem defeito, e você chama a família para participar desta comida, né, que além, né, da figura do cordeiro, tem também a figura das ervas amargas, lembrando o sofrimento, e Uhum. como é uma
partilha, mas uma partilha feita às pressas, se faz pão sem fermento, né? Os pães asmos ou pães ázimos. As duas Olha expressões só. são corretas. Uhum. Então, desde o início, a Páscoa tem este elemento familiar. Ela nasce em família. Então, os grupos de hebreus que viviam no Egito se reúnem em núcleos familiares, celebram essa primeira Páscoa, tomando emprestado aquela atividade pastoril que já provavelmente existia. Eles colocam outros símbolos ali, obedecendo a uma ordem divina e preparando a sua saída. A Uhum. saída, imagine, você está mobilizando uma quantidade gigantesca de pessoas, uma quantidade enorme de pessoas que agora precisam se deslocar, né? Uhum. E esse deslocamento, a saída do Egito para a terra prometida, implica exatamente num ponto de partida, que é a celebração da Páscoa em família. Olha só, gente, que importante a gente, ter um professor aqui para explicar. Muito bom, professor, muito bom. E você que está em casa, né, hoje sexta-feira santa, você está aí, de repente com a TV ligada, assistindo a gente ou assistindo pelo YouTube, aí pensa, né, Páscoa, sexta-feira santa, a gente está aqui com o professor Gerson, nós estamos falando, das tradições, né, desses dias, da sexta-feira, do domingo de Páscoa, da quaresma, né, são tradições que a gente vai passando de geração em geração, só que também vão sendo atualizadas, né, e vão sendo ressignificadas. Então, com tantas influências ao longo do tempo, professor, como é que o senhor percebe que o Brasil ele foi se adaptando, né? O Brasil foi se adaptando, foi ressignificando as tradições na Páscoa, mesmo com tantas diferenças culturais, existe a mensagem de renovação que atravessa fronteiras, né, Sim. e também, atravessa as religiões, né, independente da religião, a mensagem de renovação é a mensagem da Páscoa que fica, mas o Brasil foi ressignificando algumas situações dessa cultura que atravessa gerações, né. Eu gostaria que o senhor trouxesse para a gente qual que é a sua avaliação, como é que o senhor vê hoje, e o que que a gente deixou para lá que foi importante naquele momento, mas que não faz mais parte, né, desse momento atual, mas que foi ressignificado. Você quer ver uma coisa que pouca gente sabe? Por que que a Páscoa muda a cada ano ela muda a sua data? Você tem ideia? Eu não tenho ideia, vamos lá. Muita gente, participa dos ritos, né, da semana da Sim. Páscoa, do ciclo pascal, mas as pessoas às vezes não percebem essas coisas básicas, né, Uhum, e é natural, isso é uma das coisas que nós perdemos, né. uhum. Então, como que se comemora a Páscoa? Por que que a Páscoa a cada ano cai numa data? Uma data diferente, né. Eh, e isso tem a ver inclusive com o estabelecimento da Páscoa, o estabelecimento do Domingo de Ramos e o Uhum. estabelecimento da Quarta-feira de Cinzas e do Carnaval. Olha isso. Funciona assim, sempre entre o dia 20 e 21 de março, nós teremos o equinócio de outono no hemisfério sul Uhum. e teremos o equinócio de primavera no hemisfério norte, ou Sim, seja, nós teremos uma mudança de estação. estação. Uhum. Aqui no sul, nós saímos do nosso Do verão, verão e entramos no outono. perfeito. Já no hemisfério norte, nós saímos do inverno e entramos na primavera. Isso sempre entre 20 e 21. A Páscoa é estabelecida como? Você espera a primeira lua cheia. A primeira lua cheia deste ano aconteceu na quarta-feira, dia 1º de abril. Uhum. O primeiro domingo depois da primeira lua cheia é a Páscoa. Olha isso. Então você estabelece a Páscoa. Esse ano, a Páscoa cai no dia 5, Uhum. perfeito? Uma semana antes é o Domingo de Ramos. Domingo de Ramos eu conto 40 dias para trás. 40 dias para trás eu caio na quarta-feira de cinzas. O que vem antes é o carnaval. Carnaval.
Olha só, gente, a história, né? É a história e que às vezes a gente não se dá conta, né? A gente vai nesse mundo acelerado, nessa tecnologia tão exacerbada, é tudo muito bom, sim, a tecnologia, eu não canso de me dizer aqui, né? Tecnologia faz parte, né? Esse avanço faz parte, mas tem coisas que a gente vai se perdendo, e uma delas é a história. De repente, algo que ficou lá atrás pode ser ressignificado, algo que ficou lá atrás precisa ficar lá atrás mesmo, mas a história em si, né, o livro, a leitura, o trazer, o entender, isso faz parte. É por isso que a gente está aqui hoje, numa sexta-feira santa, né, com um professor que entende de teologia, que entende da filosofia, e que está trazendo para a gente, de repente, um momento em que você para analisar e vai fazer umas lembranças aí, vai ter uns gatilhos bons, né, de lembranças e também entender essa questão, dessa tradição da Páscoa, né, que vem lá do carnaval, que vem passa pela quaresma, aí pela sexta-feira santa e depois, né, com a comemoração da vida. Agora muita gente fala sobre essa questão da quaresma, professor, de alimentação, e aí a gente viu, viralizou demais, né, esse ano e sempre viraliza, a questão você faz penitência, né. A penitência, de onde vem a penitência, né, o porquê fazer a penitência e quando a penitência ela vem com outro lado, aquele lado da hipocrisia, né, tem gente que fala assim: "Ó, vou ficar os 40 dias aí fazer penitência da língua", né, porque não adianta você não comer a carne, você jejuar, mas aí você continua tendo atitudes, que não condiz com o momento de penitência, né. A gente passou um pouquinho batido, mas agora conversando, com o professor, me lembrei dessa questão da penitência, eu acho interessante o professor trazer aqui explicação para a gente, o que significa realmente esses 40 dias e a pessoa que ela vai optar por fazer aí essa penitência, que o corte de uma alimentação, o corte de uma bebida, de repente isso, significa algo ou é só mais para a pessoa mesmo que está fazendo, né? Qual que é a avaliação do professor como teólogo, como professor que está aqui ensinando a gente hoje e como filósofo também? Qualquer experiência religiosa, ela tem o seu valor, né. Qualquer experiência religiosa, ela tem um significado especial para aquele que passa pela experiência religiosa. O período da quaresma, que é um período bastante respeitado pela tradição católica no Brasil, é um período também, né, de experiências e de renovações Uhum. religiosas. É um momento em que aqueles que acreditam têm a oportunidade de estabelecerem determinados princípios reguladores, de entrarem em pacto, entrarem em aliança, né, com o seu Deus, estabelecendo ali princípios, né, estabelecendo também uma série de promessas, enfim, cada um vive essa experiência de uma maneira bastante específica, Uhum. né? E, portanto, é importante nesse momento a gente pensar que as religiões, elas têm 2 elementos que são elementos universais, que estão presentes em qualquer tradição religiosa, Uhum. que é a experiência do sagrado e do profano. Então, quando uma pessoa estabelece uma experiência com o sagrado, Uhum. estabelece que vai entrar em relacionamento deixando tais coisas e assumindo tais responsabilidades, essa pessoa elenca uma série de elementos que fazem parte desse espaço sacro. Ela estabelece essa experiência a partir de uma relação sagrada, Uhum. que espera-se que ela cumpra a sua parte nesse relacionamento pactual. Sim. Por outro lado, quando você deixa de lado ou deixa de cumprir algumas coisas estabelecidas no pacto, você começa a profanar aquilo que é sagrado. E isso é muito de cada pessoa, Uhum. né. Então, a pessoa que estabelece como princípio que vai fazer uma penitência tal e não cumpre aquilo, ela de alguma forma está profanando essa relação, né, Uhum.
que ela mesma julgou que seria algo sacro, algo importante, algo tirado do seu cotidiano. Sim. Então, apesar de nós termos religiões instituídas, que estabelecem normas, que estabelecem princípios, que dão diretrizes, façam assim, façam Uhum. assado, a experiência religiosa é sempre individual. É como cada pessoa lida com aquele fenômeno, como cada pessoa faz as suas concessões ou não em relação àquilo que estabeleceu com o seu Deus. Então é importante que a gente tenha isso em mente, né? O período da Páscoa é um período de renovação, é um período de transformação, é um período em que as pessoas estabelecem, por meio das suas experiências, vínculos, né, com o seu Deus, com a sua religiosidade, com a sua espiritualidade. E é importante que as pessoas reflitam sobre isso. Ao estabelecerem esses vínculos, né, que as pessoas tenham algo de fato importante em mente, que elas procurem um mundo melhor, procurem um mundo de justiça, um mundo mais fraterno. Esse é o segredo, né, da religião. A religião existe não para dividir as pessoas, a Uhum. religião existe exatamente para dar sentido para que as pessoas de fato vivam as suas vidas carregadas de significados. E é isso que acaba importando no final. Muito bom. Aula, né, estamos aqui tendo uma aula com o professor Gerson, e aí, também me vem à mente a questão da paixão de Cristo, né. É algo que tem sido cada vez mais, tem sido exibido, porque as pessoas, elas fazem, né, criam lá o cenário e fazem todas as estações, e ali a gente vê muitas emoções acontecendo, né, muito significado, muita fé. Gostaria que o professor trouxesse a importância dessa reprodução, o que que isso representa para a gente hoje e qual é o tamanho da importância de estar se reproduzindo, essa caminhada, né, de Cristo para os dias nos dias atuais e para as crianças, né, o que que isso significa? Há muitas formas de você contar as histórias religiosas, né, Uhum, então, essa necessidade apareceu muito cedo no cristianismo. uhum, Então, Jesus morre e ressuscita ali por volta da década de 30 do primeiro século, e nós temos, uns 40 anos, mais ou menos, sem nenhuma produção que uhum. nós viríamos a chamar de evangelhos, né. Sim. Os evangelhos, como nós os conhecemos, eles começam a nascer a partir dos anos 70. Então, mais ou menos 40 anos, né, entre o fato histórico, o fato Uhum. acontecido e o registro do fato acontecido. Sim. Por que que é importante citar isso? Porque ali já se percebia a necessidade de você usar uma plataforma de divulgação e de ensino para as futuras gerações, né. Então, o meio da escrita era uma maneira de perpetuar o fato e de Uhum. ensinar pessoas, né, adultos, crianças, pessoas idosas, a respeito do que havia se passado ali na Palestina na década de 30. Então, quando eu penso hoje em dia nessas outras plataformas, né, então você tem um teatro ao vivo, Sim. né, um teatro, que representa isso a cada sessão, e as pessoas às vezes participam de sessões diferentes e têm experiências diferentes, Uhum. né, se emocionam, é uma experiência, é uma catarse para algumas pessoas, Sim. né. Outras pessoas têm essa experiência assistindo filmes, né, então, o último grande filme que retratou, né, a morte de Cristo, gerou comoção no mundo todo, discussão no mundo todo. Eu costumo dizer que são plataformas, né, Uhum. então você tem a plataforma do evangelho, você tem a plataforma do teatro, você tem a plataforma do cinema,
você tem múltiplas plataformas, você tem desenhos, você tem revistas, tudo isso auxilia na perpetuação da memória. Uhum. Tudo isso traz o evento para a discussão. O que a gente está fazendo aqui é uma Sim, plataforma. exato. Quando a gente traz a discussão da Páscoa para este ambiente televisivo, nós estamos propagando essa ideia, dizendo: olha, essa ideia continua viva, ela tem uma Uhum. origem numa festa israelita que tem o seu significado específico para os judeus. Depois, Jesus participa desta Páscoa, e é no contexto da participação da Páscoa judaica que Jesus morre. Uhum. Ele é julgado, ele é morto e ele ressuscita, né, no domingo. Uhum. E isso tudo mostra como as gerações ao longo do tempo vão usando os recursos didáticos, os recursos culturais, as plataformas possíveis para perpetuar uma memória e contar uma história, né. Então, hoje em dia, nós temos essa facilidade. Então, você tem, essas teatralizações que Uhum. acontecem em muitas cidades, mas também tem ali a presença da televisão cobrindo, divulgando. Sim. Isso alimenta o público para que o público compareça, e as pessoas contam e falam a respeito disso, e mencionam como aquilo foi importante. No frigir dos ovos, o que nós temos é, de fato, uma memória que continua sendo contada, continua sendo perpetuada, continua sendo passada para as futuras gerações. Excelente, é verdade, né, quando a gente para fazer uma analogia da forma que o professor trouxe, é isso, né, a gente está, trazendo a informação, trazendo a memória, né, toda essa história, e que é uma história que se perpetua, sim, por todas as gerações até aqui, e isso vai continuar, porque nós estamos também ensinando os nossos filhos, né, sobre essa história, né, da Páscoa, da Quaresma, né, a Sexta-feira Santa. Então, acho que é importante a gente trazer para a televisão, porque você que está em casa, de repente é um momento que você está com a sua família e você pode esticar a conversa, né? Você pode continuar conversando, de repente existe dúvidas, principalmente para as crianças hoje, né, professor? Que a gente percebe aqui, a gente trabalha com comportamento, né? É um programa que fala de comportamento, então a gente vai muito embasado pela psicologia, pela psicoterapia, e as crianças de hoje, infelizmente, elas estão em um mundo tecnológico, estão com uma dependência digital, e isso tem tirado as crianças um pouco da história. Ver que temos história, contar as histórias, elas trazem uma sensação boa para a gente, porque a nossa vida, ela é feita de histórias, né, e a gente precisa ter um ponto de partida. E isso que a gente está trazendo fazendo aqui é isso, mostrando de onde vem, mostrando de onde parte. Qual que é a importância na avaliação do professor, das famílias, de repente, saírem um pouco das telas, ou então utilizarem as telas para trazer para dentro de casa, para uma sala, para a mesa, essas histórias que fazem parte, né, de quem somos? A prudência, o caminho do meio, né, Aristóteles dizia que a virtude está sempre no meio, né. Uhum, Os extremos são sempre perigosos. Geralmente nos extremos nós temos os vícios, né, aquilo que nos desvia do nosso propósito. uhum, Então, quando nós olhamos para algo, centrado, prudente, nós percebemos que, nós não temos mais como retroceder, não. nós não temos mais como voltar atrás. Uhum, Então, é daqui para frente, a tecnologia chegou para ficar, a tecnologia se faz presente no nosso dia a dia a cada momento, e isso é bom, né, uhum. isso é interessante, desde que usado com muita prudência, tendo o seu lugar como ferramenta e não ocupando um espaço que vai além daquele propósito para o qual essa ferramenta foi estabelecida. Então, seria interessante, né,
que as famílias usassem esses recursos também, né, essas plataformas, para falar a respeito dessas histórias. Eu imagino que o caminho prudente, para a geração atual é exatamente esse, né. Nós não dispensamos uma boa conversa à mesa, neste período de Páscoa é importante que isso aconteça, Uhum. mas aquelas crianças que nasceram nesse ambiente já digital, né, são crianças que estão acostumadas e vivem apegadas aos seus celulares de uma maneira, né, é praticamente impossível separá-las, né, desta ferramenta. Agora, é possível usar essa ferramenta também a nosso favor, né, para Uhum. contar essa história, para falar do real significado da Páscoa. Você falou a respeito, né, que eu usei uma metáfora, fiz uma analogia. As analogias, elas fazem parte da própria história da Páscoa. Uhum. Eu mencionei há pouco, a respeito da morte desse cordeiro Sim. entre os hebreus, né. Então você mata um cordeiro de 1 ano e você come em família, mas o relato bíblico diz que o sangue deste cordeiro, ele deveria ser borrifado nos umbrais das As portas, portas, janelas. né, Uhum. ali na soleira, Sim. exatamente para uma finalidade, né, que era a proteção dos primogênitos dos hebreus. Então, Uhum. os primogênitos, ou seja, os primeiros criados, os primeiros filhos, né, eles seriam protegidos porque, segundo essa tradição, um anjo destruidor passaria, né, e veria e aquele sangue, então, seria o sinal de proteção, Uhum. para toda aquela família. O Novo Testamento se apropria dessa ideia. Quando Jesus morre, ele é visto como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando o sangue de Jesus é derramado, ele simplesmente nos protege de todo o mal. Ele nos garante uma renovação de vida, nos garante a vida eterna. E a mensagem da Páscoa faz analogia desde sempre, né, ou seja, aquele sangue do cordeiro lá da Uhum. antiguidade é agora recebido pelos cristãos como o sangue do real cordeiro, do cordeiro que foi enviado por Deus para morrer pelos nossos pecados, né. Então perceba que as coisas não se perdem, elas são Sim. ressignificadas, as analogias podem ser feitas, as histórias podem ser contadas ao redor da mesa, em torno de uma fogueira ou usando os recursos tecnológicos todos que estão disponíveis para nós. É importante a gente aprender, ensinar, né, e viver esse momento da melhor forma possível e, se puder ser em família, melhor ainda. A gente, continua falando para você aqui de Páscoa, né, primeiro falamos aí da Quaresma, da Sexta-feira Santa, e trazendo o significado da Páscoa. E já para a gente encerrar, professor, qual seria a forma correta de viver pós-Páscoa? Porque pensa, nós falamos aqui, né, o que antecede a Páscoa, todo o caminho que antecede a Páscoa, ok, na Páscoa a gente comemora a vida. E pós-Páscoa? O pós-Páscoa, para que essa religiosidade não seja vazia, para que essa experiência religiosa, eu enfatizei esse aspecto, Uhum, né, para que essa experiência religiosa não seja uma experiência hipócrita, uma experiência vazia, uma experiência mecânica, sem sim. sentido, é importante que tudo aquilo que você estabeleceu como pacto, tudo aquilo que você almejou como princípio, tudo aquilo que você estabeleceu como algo importante para a sua vida, você busque cumprir, né. Uhum. O pós-Páscoa significa um desafio de renovação em que supostamente você está fortalecido para cumprir todos esses objetivos que você estabeleceu no período pascal. Então, se você acredita na vida, na renovação da vida, e você precisa mudar alguma coisa,
É exatamente nesse momento, né, do pós-Páscoa que você precisa colocar em prática tudo aquilo que você estabeleceu como princípio. Então o que eu desejo, né, para todos aqueles que estão nos assistindo, é que vivam a experiência da Páscoa como uma experiência de renovação, de transformação. Acreditem na vida, porque a vida é um presente de Deus, ela se renova a cada manhã. Nós nos esquecemos muitas vezes de agradecer, Uhum. né, pelo simples fato de nos colocarmos de pé com saúde logo depois que acordamos. É importante que a gente tenha isso em mente, que a vida é um presente, e um presente muito caro, e essa vida precisa ser vivida de maneira intensa e carregada de significados. E o período pascal é um período propício para que você pense assim e para que você viva na sequência tudo aquilo que você estabeleceu como algo positivo, que você viva intensamente, experimente a vida, respeite o próximo e tenha, de fato, uma vida carregada de sentido e de significados. Quanto ensinamento, professor, muito bom, né? O programa hoje trazendo todo o significado da Páscoa, e a gente sabe que você está em casa, que está aí aproveitando o seu feriado, e que bom, né? Que você está com a TV ligada, ouvindo todos esses ensinamentos que o professor trouxe para a gente agora, e que isso sirva de início para uma conversa de almoço, de repente, né? Com a sua família. É uma data que muda com o tempo, mas que continua carregando esse significado profundo, né, o de renovar sentimentos, de valorizar os encontros e lembrar da importância da fé, da cultura e da família. A gente agradece a sua audiência, a sua companhia, que você tenha aí um dia maravilhoso com a sua família. Aproveite o domingo de Páscoa com a sua família também, ou com aquelas pessoas que fazem sentido para você, mas não deixe se perder, né? O que realmente é o significado da Páscoa, é a renovação, é a oportunidade que você tem de recomeçar, é a oportunidade de ressignificar. Professor, quero agradecer a sua participação, os ensinamentos que o professor trouxe hoje aqui no programa. Acho muito importante a gente tocar em assuntos que quase às vezes não são falados, às vezes a gente não fala sobre o que nós conversamos aqui no nosso dia a dia, né? Só nesses momentos que a gente para prestar atenção mesmo. E que bom essa troca de informações. Muito obrigada. Foi uma alegria, né, para mim, estar aqui, né, nesta manhã. Também desejo uma excelente Páscoa, né, a todos aqueles que estão nos assistindo. Vivamos o espírito da Páscoa. Essa é a mensagem. Maravilha! E você que está em casa, então, como disse o professor, vivamos o espírito da Páscoa, tudo de bom para você. Quero lembrar que a programação da TV Câmara Campinas segue, tá? Com muita informação e também muito entretenimento no final de semana. Tem estreia de programas maravilhosos, nossa equipe sempre trabalhando com muita dedicação, responsabilidade para trazer para você um entretenimento bem legal e bem saudável e produtivo para o final de semana. Então, continue ligadinhos com a gente aqui na TV Câmara Campinas. Na segunda-feira, o Estúdio Câmara volta e a gente volta com um tema bem delicioso, né? Depois da Páscoa, a gente vai falar sobre corpo, mente. Você já ouviu esse termo mindful cooking? Ou cozinhar com atenção plena? Então, é a prática de preparar alimentos com foco total no momento presente, utilizando aí os 5 sentidos para se conectar com os ingredientes. É uma forma nova de enxergar a cozinha como espaço de cuidado, de prazer e equilíbrio, também conforto e socialização. Cozinhar deixa de ser só uma tarefa e vira um ato de atenção e carinho consigo mesmo e também com o seu próximo. Então, ó, segunda-feira a gente fala sobre isso, mas você já pode fazer isso hoje, aí na sua casa, ou então amanhã, ou então domingo, né? Você já parou para pensar que a cozinha é um lugar diferenciado da sua casa? E, de repente, pode ser o lugar que mais tem conexão entre as pessoas que moram com você? A gente vai falar dessa proximidade, da alimentação, da família, da cozinha e da entrega, né, para você preparar um alimento. É o Mindful Cookies. Aí a gente fala sobre isso na segunda-feira, a partir das 8 da manhã. Encerrando por aqui, um grande abraço, fique bem, cuide-se e até lá. Tchau, tchau.